as nossas angústias, a gente pode provar da providência do Senhor. E tem momentos que eu olho assim ao meu redor e eu digo para mim mesma que eu devo ser muito amada por Deus. Não é assim? Tem situações que o Senhor nos livra e nos dá vitória, que a gente tem certeza que Deus tem algo especial conosco. E não era diferente com Pedro. Eu digo que com Pedro, Jesus tinha algo diferente. Porque Jesus fez tudo que ele pôde fazer para não perder Pedro, irmãos. Para que Pedro, aleluia, não fosse para o inferno. Era algo especial que Jesus tinha na vida de Pedro. João era aquele a quem Jesus amava, mas Jesus tinha algo especial na vida de Pedro. Pedro foi aquele improvável que negou a Jesus na hora do seu medo, na hora que o cerco se fechou. Glória a Deus, como ser humano que Pedro era. Pedro nega Jesus. E para muitos aquilo ali não tinha perdão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não tinha perdão. Mas quando Jesus, ele ressuscita, que as mulheres vão com aquele anseio, com aquela vontade de perfumar o corpo de Jesus, que chega lá e o sepulcro já está vazio. O túmulo está vazio. E que aquele anjo que estava lá, diz, ele não está mais entre os mortos, ele ressuscitou. Vai e diz a os seus discípulos, e diz também a Pedro, aleluia, que eu vou adiante e vou me encontrar com eles. Glória a Deus. Ele tinha algo especial com Pedro. Jesus, ele não tinha obrigação de procurar Pedro, mas Jesus procurou. E quando chega ali, às margens do mar de Tiberíades, Jesus vai encontrar-se com Pedro. Os discípulos não reconhecem que era Jesus que estava à margem, e Jesus já estava esperando. Já tinha feito fogo, já tinha assado peixe, já tinha assado pão, já tinha pão pronto, esperando os discípulos. Pedro reconhece aquele a quem Jesus amava. João diz, é o mestre que está ali nos esperando. Pedro, que estava somente com aquela roupa de pescar, estava quase despido totalmente, ele pula na água com vergonha. E ele tinha tanta sede de encontrar com o mestre que ele vai nadando até a margem do rio. E quando chega lá, Jesus serve aos seus discípulos. Eu estou falando de um amor que nos alcança todos os dias e que muitas pessoas não entendem. Muita gente não aceita e não entende que misericórdia é essa que nos alcança todos os dias. Aleluia. E Pedro está ali com a sua alma amargurada, achando que acabou para ele, achando que era o fim para ele. Está ali com a sua alma despedaçada, porque ele era consciente, igreja do Senhor, do que ele tinha feito contra Jesus. Glória a Deus. É lindo. E Jesus está lá servindo, e Pedro está lá sem saber o que dizer. Eu imagino Pedro ali todo descabriado, Pedro ali pelos cantos. Aí Jesus disse, servia a todo mundo. Agora minha conversa é com Pedro. E eu acredito, porque murmurador tem em todo canto. Eu acredito que alguém talvez, estou conjecturando, tenha dito, por que só vai falar com Pedro? Por que o particular é só com Pedro? Não é assim? Quando alguém Deus usa para nos abençoar, para profetizar na nossa vida, alguém olha de lado e diz assim, oxe, por que só ela? Por que Deus só fala com ela? Só tem ela aqui, é porque Deus tem algo especial na sua vida. Glória a Deus. É porque você é xodó de Deus.
É porque as pessoas veem as nossas falhas, mas ela não vê o nosso quebrantamento diante de Deus. As pessoas veem os nossos erros, os nossos pecados, mas não vê a hora que a gente se derramou e disse: Deus, me alcança com misericórdia. Aleluia. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Ele diz: a minha conversa é agora com você, Pedro. Aleluia. E ali Jesus disse: Pedro, tu me ama? Ele disse: eu te amo. Perguntou 3 vezes se Pedro amava. Pedro disse: o Senhor sabe que eu te amo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aí Jesus disse para ele: agora, Pedro, antes tu era menino. Antes tu era menino, mas agora tu já não é mais menino. Tu não pode falar nem andar como tu queres, nem para onde ir, para onde você quer ir. Ele disse: agora, Pedro, segue-me. Jesus estava dizendo: Pedro, chega de olhar para trás. Eu tenho uma nova oportunidade para você. Eu estou te dando a chance de se levantar, erguer a cabeça e recomeçar. Talvez você esteja dizendo que para você acabou, mas Jesus me trouxe hoje aqui para te dizer: eu estou te dando uma nova chance de recomeçar. Para de olhar para trás e de se lamentar. Pare de viver se vitimizando. Para de viver, aleluia, cabisbaixo, achando que acabou, ouvindo A, ouvindo B, com coisas que só Deus pode fazer na tua vida. E Jesus está dizendo ao meu coração: é tempo de recomeçar, mulher de Deus. Deus está te dando a chance de recomeçar. Está te dando a oportunidade de viver algo novo da parte dEle. Aleluia. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Levante a cabeça. Aquele encontro com Pedro foi crucial na história de Pedro. Pedro só precisava que Jesus dissesse: vai. Vai, porque eu sou contigo. Vai, para de olhar para trás pelo que você fez, porque eu te perdoo, Pedro. Eu te perdoo, e eu não só te perdoo, mas estou te dando a chance de você levantar e agir e prosseguir e caminhar. Glória a Jesus. Tanto é que mais tarde Pedro já sarado, Pedro já curado, Pedro já consciente daquilo que ele era na presença de Deus, daquilo que ele representava para Jesus, daquilo que ele era para o reino. Como foi pregado pela nossa dirigente hoje, que Pedro foi preso. Pedro estava como dormindo. Isso é atitude, isso é posicionamento de quem sabe o que é, de quem sabe em quem tem crido. Irmãos, eu tenho vivido assim uma fase da minha vida extraordinária. Meu Deus, eu tenho vivido assim coisas que eu tenho dito assim: eu estou bestinha com Jesus. Porque onde havia vergonha, Deus deu honra. Onde havia humilhação, Deus deu refrigério na alma. Onde havia um total desgaste emocional, Deus deu descanso. Aleluia. Aleluia. E eu tenho dito ao Senhor que só Ele é o meu verdadeiro amigo. E foi dito aqui nesta manhã que Deus é aquele que abre portas sem que a gente precise empurrar. E verdadeiramente Deus é aquele que quer que a gente dependa única e exclusivamente dEle. A nossa dependência deve estar em Deus, igreja do Senhor. Crendo que Ele pode abrir a porta, crendo que Ele pode enviar socorro. Ele é o Deus de já. Ele é Deus que chega onde ninguém mais chega. Aleluia. Eu vou abrir um parênteses e vou contar algo aqui da parte do Senhor, da minha vida. Quando eu me casei pela primeira vez, eu tive 3 filhos. E meus filhos eram uma escadinha
tinha 3 e Eduarda tinha 2 aninhos. E ali nós estávamos passando uma dificuldade muito grande, a ponto dos meus filhos ficarem em casa, porque eu não tinha lanche para mandar para a escola. E eles passaram aquela semana, estava tudo atrasado, água, energia, tudo, só não pagava aluguel. E eu estava numa dificuldade muito grande com meus filhos. E eu vi, quando a CEAL na época, como a rua era silenciosa, eu ouvi como no começo da ladeira, eu ouvi dizendo: Érica Patrícia. Eu disse: não, Jesus, não deixe eu passar essa vergonha tão grande aqui, Jesus. Não deixe eu ser humilhada desse jeito. Quando perguntou meu nome, Igreja do Senhor, os vizinhos todos foram para a porta. Eles queriam ver a minha energia ser cortada. Aleluia. E eu disse: meu Deus, está todo mundo na porta. E tem momentos na vida que só nos resta dobrar o joelho e pedir socorro, igreja. Não adianta ligar para A e B, não. E eu peguei meus 3 filhos sem entender nada. E eu disse: meu filho, no meu quarto que dava para a rua, assim, tinha a garagem, tinha uma janela que tinha uma brecha grande. E quando eu olhava, dava para ver a ladeira em cima. Eu disse: Deus, peguei meus filhos. Eu disse: vem aqui, mamãe, chega, fica aqui, manhã. Dobra o joelho aqui com a manhã, chegue. Jéssica era que estava entendendo alguma coisa. Jéssica só olhou para mim e obedeceu. Os outros sem entender, eu digo: silêncio, fica aqui, fale nada não. Fale não, se perguntar quem é, não diga nada. E eu fiquei aguardando ali, disse: Jesus, só o Senhor agora. Só o Senhor pode me livrar dessa vergonha, dessa humilhação. Mas eu disse: Senhor, me dê tempo. Cega ele. Eu fiz essa oração, irmãos. Eu disse: cega ele agora, Jesus. E me dê tempo para eu pagar essa energia. Eu sei que aquele homem desceu. Os outros já vieram com toda aquelas coisas lá para desligar a energia. Já vinha descendo tudo armado para me humilhar. E eu ali de joelho. E eu olhei pela brechinha. E eu vi quando ele chegou, aleluia, de frente à minha casa, olhou, deu as costas, subiu no carro e foi embora. Dá para você dar um glória? Eu vi Jesus purinho ali na minha casa. Eu vi Jesus purinho. Eu vi os vizinhos tudo se perguntando: o que está acontecendo? Aleluia. E eu ali fiquei ainda: meu Deus, eles foram embora. E eu fiquei tão abismada que eu disse: Jesus, eles foram embora. Jesus, eles foram embora. E fiquei, e abri o portão e fui olhar, e nada deles. Passou-se um mês e Jesus providenciou o pagamento daquela conta. Glória a Deus. O que é isso, irmãos? É confiança, é dependência. É um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. É um Deus que chega quando o homem nenhum chega. É um Deus que honra onde há vergonha. É um Deus que providencia onde tem escassez. É um Deus que levanta quando você está caído. Aleluia. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Isso marcou a minha vida de uma maneira que eu nunca esqueço. Do Deus da provisão, do Deus do socorro presente. Meu Deus, se eu fosse aqui falar de tudo que Jesus já fez, um dia é pouco. Um dia é pouco. Meu Deus. E era assim na vida de Pedro. Jesus chegou para marcar a vida de Pedro e dizer: Pedro,
pensando que acabou, mas eu estou te dizendo que não acabou para você. Tem muito chão ainda para percorrer, Pedro. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, eu estou colocando nas tuas mãos, Pedro, aquilo que me custou sangue. A minha confiança em você, Pedro, é tão grande que eu vou colocar nas tuas mãos para você cuidar aquilo que eu derramei o meu sangue, que fui comprar com o meu sangue. Aquele encontro mudou a vida de Pedro. Mais tarde Pedro estava lá preso, dormindo. O anjo chega, acorda, diz: acorda, Pedro, calça a sandália, coloca a capa, vem, levanta. E era o anjo andando, as portas se abrindo e Pedro passando. E o anjo só se apartou depois que ele estava seguro. Deus é Deus de obras completas. Deus, Ele não vai te abandonar no meio do caminho, não. Se Ele começou a boa obra, eu estou toda arrepiada aqui, porque Deus está neste lugar. Se Deus começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Descansa. Descansa. O Deus que tomou pela mão direita e te disse: não temas, eu estou contigo. Ele vai completar a obra na tua vida. Aí mais tarde, em Atos 4, está lá Pedro de novo. Está Pedro. Quando Jesus opera aquele milagre da vida daquele coxo. Aí os saduceus ficam querendo saber em nome de quem Pedro fez aquele milagre. Pedro disse: foi em nome daquele que vocês acusaram, que vocês julgaram, que vocês mataram, mas que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, o Nazareno. Foi em nome dele que esse milagre foi feito. Nós não temos nada, porque era Pedro andando, o coxo saltando e glorificando ao Senhor, e o povo idolatrando. Pedro disse: quem sou eu? Por acaso nós fizemos esse milagre? Porque Pedro sabia que a glória era de Deus. Aí no capítulo 4, os saduceus querem armar contra Pedro, contra João. Os saduceus querem. Aí chega aqueles homens poderosos, os príncipes, e querem uma ocasião para prender e matar aqueles homens. Só que eles acham que não tem como negar que o milagre foi feito. Não temos como, porque todo mundo já viu o milagre que foi feito. Não temos como desfazer isso. Aleluia, louvado seja Deus. Os inimigos disseram assim: não tem como a gente negar que foi Deus que fez isso. Mas o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer com que esse milagre não seja espalhado por aí. Vamos fazer com que as testemunhas não vá falando por aí o que aconteceu. Glória a Deus. E eles começam a ameaçar. E eles soltam, porque eles estavam presos. Ficaram presos até amanhã. E eles soltam Pedro e João, deixam eles irem embora. E João e Pedro voltam para os seus. E quando eles chegam para os seus, aquele Pedro que negou a Jesus, ele cheio do Espírito Santo, faz uma oração. E a oração era a respeito das ameaças: Senhor, é com o Senhor. Agora nos dê mais ousadia da tua palavra para pregar a tua palavra. Um Pedro que negou a Jesus estava aqui no capítulo 4 de Atos, orando com ousadia, pedindo: nos dá ousadia. Um Pedro que negou a Jesus e disse: não me deixa desfalecer, não deixa os meus irmãos enfraquecer, dá mais ousadia aos teus filhos para pregar a tua palavra. Era um Pedro cheio do Espírito Santo, convicto do amor e daquilo que o Senhor tinha na vida dele. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o amor que nos alcança. Quando alguém diz: acabou para você, Jesus chega: eu tenho um negócio com ele, tenho um negócio com ela. Eu tenho um mistério com ele, tenho um mistério com ela. Aleluia. Não se preocupe, porque Deus não se deixa levar pela opinião alheia. Deus não se deixa enganar com aleluia, Jesus. Não se preocupe.
ninguém sabe. Lá em Jeremias, capítulo 29, ele diz assim: olha, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, e o que eu penso sobre vós é diferente, é de bem, não de mal, para dar o fim que vocês esperam. O fim que vocês esperam. Levanta a mão e recebe essa palavra. O fim que você espera, aleluia, é o Senhor quem vai fazer. Então fica de posse de vitória. Levanta a cabeça, Pedro. Aleluia. Não tem prisão que vá deter você. Não tem ameaça que vá te parar. Não. E hoje eu estou aqui assim, ó, cheia de ousadia do Espírito Santo, para te dizer que não acabou para você. Para te dizer que tem muito chão para você andar. Para te dizer que não é impossível que Deus não possa realizar na tua vida. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Continua caminhando. Continua falando do amor de Deus. Continua fazendo a obra. Continua no serviço da obra do Senhor, porque o Senhor tem recompensa para a tua história. Não se preocupe. Você é xodó de Deus. Bata no peito e diga: Deus me ama. Deus me ama. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou tão enxerida ultimamente, porque o inimigo tentando dizer: Deus me ama, menino. Deus me ama, menina. Hoje toca em mim para tu ver. Toca em mim para tu ver a mão do Senhor se mobilizar a meu respeito. Toca em você para você perceber o quanto Deus te ama. Aleluia. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: não toque em mim não. Não toque em mim não, que eu tenho dono. Diga assim para alguém, olhe no olho dela e no olho dele. Diga: não toque em mim não, que eu tenho dono e o meu dono me ama. Não toque em mim não. Se tem uma coisa que eu não faço na minha vida, toquei uma vez para mais nunca. Porque a gente vai aprendendo, não se preocupe. Se você tem tocado, não se preocupe, pare de tocar. Aprenda antes que a mão do Senhor pese na sua vida. Quando eu vejo alguma coisa, algum burburinho, quando eu vejo algumas falácias, eu digo: vamos orar. Toque não, eu não me atrevo a tocar. Eu não sei qual é o mistério de Deus nessa situação. Eu não sei qual é o trabalhar de Deus que Ele está permitindo essa situação. Eu não sei, então eu não posso tocar. Meu Deus, é forte demais. É muito forte. Não toque naquilo que você não conhece. Não toque se você não sabe o que Deus tem ali. Para você parece nada. Ananias, para você é um homem cruel, perverso e maligno, mas para mim é vaso escolhido. E você não sabe, Ananias, eu salvei a vida dele para ele padecer pelo meu nome. Se você não sabe o porquê que Deus, aleluia, escolheu o seu irmão e a sua irmã, não toque. Não toque. É por isso que a vida de muitos está aí atrapalhada. É por isso que muitas vezes as pessoas se encontram estagnadas. Ministério, família, casamento assim, ó. Os filhos tudo disperso, tudo afastado da presença do Senhor. Por quê? Porque você tem tocado. Porque você tem tocado naquilo que você não conhece. Aí a vida desanda. Aleluia. Se você não entende, ó, fecha a boca. Coloca freio, faz que nem Davi. Coloca freio na tua língua, cadeado na tua boca. Glória a Deus. Glória a Jesus de Nazaré. Jesus está aqui, igreja do Senhor. Você é amado de Deus. Deus te escolheu. Por isso que Deus te livrou. Por isso que Deus providenciou. Por isso que Deus te levantou. Por isso que Deus te curou. Aleluia. É porque você é amado de Deus e isso basta. Isso basta para você caminhar até a volta dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Receba essa palavra, irmãos, porque é da parte do Senhor para a tua vida. Glória a Jesus. Eu estou feliz com Jesus.
Estava dizendo ali para Jeane.